Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios aqui do canal Educação em Teresina. Beleza? Tudo bom com vocês, jovens? Galerinha que está diretamente do IPTV, já está conectada com a gente, já está interagindo. Muito boa tarde, Ribeiro Galiota, galerinha que está presente aqui pelo IPTV, os meus anjos que vão pouco a pouco também chegando, conectando pelo YouTube do canal Educação. É um prazer também estar aqui com todos vocês. Galerinha, continuando o nosso tema do último encontro, a gente vai continuar a falar de lei de Lenz e lei de Faraday. Perfeito? Nesse encontro de hoje, jovens, a gente vai estar tratando desse tema a partir da lei de Lenz, onde a gente vai, de novo, mais uma vez, estudar o sentido da corrente elétrica gerada, criada por Lenz, né? Na verdade, estudada por Lenz e criada por um ímã quando ele se aproxima ou se afasta de um condutor elétrico. Tá? A partir daí, a gente sabe que cria um campo magnético interno nesse condutor, e esse campo magnético criado no condutor, chamado de induzido, vai fornecer para a gente uma corrente elétrica que pode ter um sentido horário ou um sentido anti-horário, dependendo do campo magnético, se o campo é de entrada ou de saída. Beleza? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas duas leis na aula de hoje. E, na aula do dia 29 de setembro, nós temos dois encontros. Vou dividir esses dois encontros em: o primeiro, a gente falar da lei de Lenz. O segundo, a gente trata da lei de Faraday. Perfeito? Vamos então, galerinha, começar a estudar essas leis, começar a estudar os problemas envolvendo esse conteúdo. E nosso foco de hoje é compreender o fenômeno da indução eletromagnética, verificar as diversas maneiras de variar o fluxo magnético e, principalmente, compreender a lei de Lenz e também a lei de Faraday. São essas duas leis que são a base da nossa aula de hoje, são os objetos do conhecimento que nós temos para hoje. Bom? Então, para começar, o que diz a lei de Lenz? Olha só, ela tem essas duas definições. A primeira definição vai falar sobre a força eletromotriz, criada em um condutor metálico. Essa força eletromotriz, que é a nossa famosa Fem, ela também é chamada de DDP. Ela é uma tensão elétrica criada forçadamente. Forçadamente devido ao quê, professor? Devido à presença de um campo magnético de origem em um indutor, que é o ímã, que vai provocar a produção de um campo magnético induzido em um campo magnético induzido em um material que será induzido a criar esse campo magnético, que será forçado a criar esse campo magnético. Esse material pode ser uma espira, pode ser um solenoide. São os materiais que podem criar essa DDP, essa Fem. Beleza? E essa Fem, ela é induzida por quê? Porque ela é forçada. Ela não vai ser criada naturalmente. Eu tenho que forçar a criação dela. Como é que eu forço essa criação? Através da variação do fluxo magnético. Através de uma aproximação do ímã, aumentando o fluxo, crescendo o fluxo,
ou através de um afastamento do ímã, diminuindo esse fluxo, diminuindo esse campo magnético. Certo, Josélia? Muito boa tarde. Galerinha de Curral Novo do Piauí também está aqui presente com a gente na nossa aula. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Certo? Qualquer dúvida durante a aula, por favor, eu quero a interação de vocês. Galerinha de Coronel José Dias, galerinha de Curral Novo, Jeromenha, tá? Galerinha de Ribeiro Galiota, Conceição do Canindé, toda a galerinha que está presente na nossa aula, eu vou querer a interação máxima de vocês, tá? E essa força eletromotriz, essa FEM, ela tende a se opor às suas causas. As causas que deram a origem dela, tá? Quem vai se opor? A FEM produzida lá no indutor, no induzido, que é a FEM produzida na espira. Ela vai se opor à FEM de origem, a DDP de origem, que é exatamente a do ímã, tá bom? Então, essa FEM induzida, ela será a FEM da espira. Ela vai se opor a quem, professor? A FEM de origem, ao campo de origem, que é o campo produzido pelo ímã. Devido o quê? Devido dois princípios. O princípio de ação e reação e o princípio de conservação das cargas. Tá? Princípio de ação e reação e o princípio da conservação das cargas. Além disso, galerinha, eu também tenho a lei de Lenz sendo definida da seguinte maneira. Se eu tenho a definição dela partindo da questão da força eletromotriz se opondo a quem gerou ela, ou seja, a espira ela sempre vai se opor ao campo magnético produzido pelo ímã, eu também tenho uma outra definição que fala sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela também vai se opor. Se opor a quem? Se opor à variação de fluxo. Fluxo que a produziu. Ou seja, basicamente quer dizer a mesma coisa com outras palavras. Aqui eu quero dizer que a corrente elétrica produzida lá na espira, ela vai se opor a quem a produziu. Vai se opor ao movimento do ímã. Então, basicamente, eu falei a mesma coisa, porém com outras palavras. Sempre eu terei a espira se opondo ao ímã. Sempre eu terei a espira produzindo campo magnético oposto ao campo magnético do ímã. Beleza? Show de bola, galerinha de Curral Novo, galerinha de São Gonçalo do Piauí. Próximas semanas a gente vai estar trazendo, tá? Umas aulinhas para a gente recapitular alguns conteúdos chaves para a nossa avaliação. Bom? A gente vai estar fazendo isso nos próximos encontros. Beleza? Terça-feira a gente vai estar trabalhando essa forma de revisão para a gente revisar referente às nossas avaliações. Tá? Bom, jovens,
Então, a lei de Lenz basicamente vai falar sobre a oposição do campo magnético produzido na espira contra o campo magnético produzido pelo ímã. Basicamente, a lei de Lenz ela vai nos informar isso. Bom, e essa interpretação ela vai ser observada nas situações que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, coloquei aqui uma observação de um ímã em repouso com a espira se aproximando dele. Então, essa é a situação que eu vou representar na maioria dos casos. Ou a espira em repouso com o ímã se aproximando dela, ou o oposto. O ímã em repouso e a espira se aproximando dele. Porque só assim eu terei a produção de uma corrente induzida. Como é que essa corrente induzida ela é criada? Quando eu vario o fluxo magnético. E quando é que eu vario o fluxo magnético? Quando eu tenho movimento no sentido oposto de um material em relação ao outro. Então, quando eu tenho encontro, ou seja, aproximação, ou quando eu tenho afastamento entre os objetos, ímã e espira, eu vou produzir uma variação de fluxo. Por quê, professor? Quando eu tenho aproximação, perceba que mais linhas de campo magnético vão entrar dentro da espira. Você vai olhar para as 3 espiras que eu coloquei na imagem. A espira que eu estou chamando de 1, a espira que eu vou chamar de 2 e a espira que eu vou chamar de 3. Na primeira espira, a espira número 1, eu tenho quantas linhas entrando no seu interior, no seu centro? Das 5 linhas que eu estou vendo perto dessa espira, só 3 linhas estão entrando dentro dela. Então isso quer dizer que eu tenho um campo magnético menor, já que o fluxo magnético também é menor. O número de linhas entrando no interior dessa espira é pequeno, então eu tenho um fluxo magnético menor. Professor, quando eu vou para a espira 2, esse fluxo aumenta. Esse fluxo vai se tornando maior. Quando eu vou para a espira 3, que é a espira que está mais perto ainda do meu ímã, eu percebo que nessa espira 3, o meu fluxo é maior. Escrevi aqui menor, mas na verdade é para ser maior. Por que é maior, professor? Porque o maior número de linhas estará passando pelo interior dessa espira, e esse maior número de linhas passando pelo interior dessa espira caracteriza que o fluxo de campo magnético é maior e, consequentemente, eu tenho mais campo magnético. Se o campo é maior, então a corrente elétrica também terá sua maior intensidade. Então perceba que com a variação do fluxo eu crio corrente elétrica. Eu gero corrente elétrica. Certo, São Gonçalo, Jacobina, Pajeú? Então será necessário, jovens, a gente mudar a posição ou da espira ou do campo magnético produzido pelo ímã. Não posso manter os 2 objetos parados. Ou eu gero o movimento de um em direção ao outro, ou se afastando dele,
ou do outro se aproximando ou se afastando do primeiro. Então, ou o ímã se aproxima ou se afasta da espira, ou vice-versa. Ou a espira se afasta ou se aproxima do ímã. Tá bom? Nunca eu posso ter os dois em repouso, só em movimento. Bom, resumindo a lei de Lenz, eu posso, através dessa variação de campo magnético, produzir uma corrente elétrica na espira. Em resumo, é isso. Tá? Em resumo, é isso. Aí a gente parou aqui na última aula, né? A gente parou na questão de descobrir qual é esse sentido. Beleza? Galerinha de Coronel José Dias. Tudo tranquilo até aqui? Então a gente parou na aula de terça-feira falando desse sentido. Qual seria o sentido da corrente elétrica? Aqui eu estou fazendo o quê? Na situação inicial, que eu estou considerando que é a situação 1, o que nós estamos fazendo nessa situação número 1? Eu estou aproximando o norte do ímã. Veja só, eu estou aproximando o norte do ímã. O ímã está se movendo para a direita da imagem. Campo magnético norte é um campo de saída. Beleza? Campo magnético norte é um campo de saída. Então, eu vou representar linhas. Olha só, eu vou representar linhas de campo magnético que saem desse ímã e entram na espira. Olha só. Então, essas linhazinhas vermelhas tracejadas, elas vão representar o campo magnético do ímã. Do ímã. Essas linhas de campo, elas estão se afastando do ímã. Então, aqui é o campo externo. Por quê? Porque ele não é criado pela espira. O campo externo está sendo criado por um ímã. Porém, meus queridos, veja só. Quando eu tenho mudança de posição de um ímã, ou quando eu tenho mudança de posição da espira, para esse caso aqui, que é a aproximação, eu vou criar um campo no sentido oposto lá na espira. Se o campo magnético do ímã é para a direita, então eu tenho que criar um campo magnético na espira no sentido oposto. Então você vai desenhar o campo magnético na espira no sentido oposto. Então, o campo magnético da espira, veja só, vai para a esquerda. Esse campo magnético azul que eu estou desenhando é o campo magnético interno. Por que ele é interno, professor? Por que ele é interno? Porque
ele está sendo criado no interior da espira. E aí, professor? Através disso, o que eu faço? Você vai considerar que não existe mais um campo no ímã, vai estudar só o campo produzido pela espira e vai, através dele, indicar qual é o sentido da corrente elétrica. Jorge, galerinha de Jerumenha, que está diretamente da Unidade Escolar de Sebastião Rocha Leal, qual será o sentido da corrente elétrica do campo produzido pela espira? Aí você vai usar a regrinha da mão direita. Júnior, vou pedir aqui que você abra a telinha para mim, para que a gente possa representar aqui a regrinha da mão direita. Muito bem. Galerinha, o que vai acontecer aqui? Se puder dar um zoom para mim, aqui na minha mão. Olha só, o que vai acontecer aqui nessa espira? Jovens, o campo magnético da espira, qual é? É o campo magnético interno. Tá? É o campo magnético interno. Então, eu vou utilizar os meus dedos para indicar campo magnético e corrente elétrica. O polegar indica corrente elétrica, os dedos restantes da mão indicam campo magnético. Então, o que vai acontecer com o campo magnético? Ele vai de trás para frente da espira. Deixa eu mudar aqui minha mão, ó. Olha o que está acontecendo com minha mão. O campo magnético vai sair lá de trás da espira e vir para frente. Certo? Ele está indo para lá, né? Olha só, está indo para lá. As setinhas azuis estão saindo da espira. Para onde o meu polegar tem que estar orientado? Para cima. Como a espira é circular, ele vai girar assim, ó. Ok? Se eu olhasse para a espira de frente, eu iria perceber o quê, jovens? Eu iria perceber que a corrente elétrica ela faz esse movimento, ó. Esse movimento, galerinha, é um movimento no sentido anti-horário. Beleza? Pode voltar para a tela, Júnior. Obrigado. Então, esse sentido para a corrente elétrica é um sentido anti-horário. Tá? Obrigado, jovem. Então, meus queridos, I se moverá no sentido anti-horário, porque de acordo com a regra da mão direita, a gente identificou que a corrente está no sentido anti-horário. Beleza? Professor, eu achei complicado. Eu achei difícil essa regrinha da mão direita. Você pode fazer uma outra regra. Qual é a outra regra? Você pode dizer que, mas isso aqui você tem que lembrar. Ou é a regra da mão direita ou é essa dica que eu vou te dar. Você pode imaginar que a espira está aqui de frente, ó. Se a espira está aqui de frente, você está vendo que a setinha azul que indica o campo magnético está saindo da espira, né? Toda vez que o campo é de saída, você tem que lembrar que
a polaridade é uma polaridade norte. Toda vez que o campo é de saída, a polaridade que eu tenho naquele ponto que o campo está saindo é uma polaridade norte. Aí vem a dica. Se a polaridade é norte, eu vou desenhar o N na face da espira. Beleza, professor. Tenho que desenhar o N, né? Isso. E nas pontas dessa letra N, você coloca uma seta. Qual é o sentido da seta? Anti-horário. Anti-horário. Tá vendo que a seta está se movendo no sentido anti-horário? Então a corrente estará no sentido anti-horário se o campo for de saída. Perfeito. Você vai fazer a mesma coisa lá embaixo. Só que lá embaixo, na situação que eu vou chamar de 2, o que está acontecendo? Na situação número 2, nós vamos ter um afastamento, certo, Érica? Érica, nós teremos um afastamento agora. Mesmo com o afastamento, o campo magnético produzido pelo ímã é um campo que sai do ímã em direção à espira. Esse campo é o campo que nós estamos chamando de campo externo. É o campo produzido pelo ímã. Por quê? Ele é externo, é porque ele não é produzido dentro da espira, né? Ele é produzido pelo ímã. Porém, galerinha, como é um afastamento, esse campo ele vai ficando mais fraco. Ele vai ficando mais fraco, porque o ímã vai se afastando. Lembra daquela historinha que eu falei, né? É mais fácil você gerar a atração de um ímã e um prego com um prego a 10 centímetros do ímã ou o prego a 1 metro do ímã. É mais fácil você gerar com um prego a 10 centímetros, porque eles estão próximos. A 1 metro, o campo magnético já é bem mais fraco. Perfeito. Galerinha, e aí, professor, qual a consequência? A consequência é que, agora, para manter um equilíbrio, a espira vai produzir um campo no mesmo sentido do ímã. Então, perceba, o campo magnético, ele sempre, de acordo com a lei de Lenz, ele sempre será oposto ao movimento do ímã. O movimento do ímã não é para a esquerda? Então, o campo magnético produzido pela espira tem que ser para a direita. Esse campo é o campo que eu estou chamando de campo interno, que é o campo produzido pela espira. Ah, professor, então é só olhar o movimento do ímã e verificar que o campo magnético criado pela espira é no sentido oposto ao movimento? Exatamente. Olha aí que fácil. É a definição da lei de Lenz. Eu vou criar um campo magnético
oposto ao movimento de quem o gerou. Não foi isso que a gente viu agora há pouco? Então, se o ímã está se afastando, o campo magnético será um campo magnético de entrada na espira. Como o campo magnético é de entrada, você vai de novo estudar o sentido da corrente pela regrinha da mão direita. Qual vai ser agora o sentido da corrente? Olha só. Júnior, de novo você pode abrir a câmera aqui para mim? Pode focar aqui. Pronto, meu jovem. Obrigado. Você é 10. Meus queridos, então observe. Regrinha da mão direita. O que está acontecendo? O meu campo magnético agora, que é o campo interno, o campo induzido, está entrando na espira. Como ele está entrando na espira, a minha corrente agora ela está se deslocando para baixo. Porém, ela não se desloca reta. Ela vai se deslocar girando a espira. Esse movimento de girar dessa forma é um movimento no sentido horário. É um movimento no sentido horário. Beleza? Pode fechar a tela, jovem. Obrigado. Então, a gente vai observar que nesse caso eu vou produzir uma corrente elétrica no sentido horário. Se o campo for de entrada, eu produzo uma corrente no sentido horário. Agora segue aquela dica que eu falei. Faz a face da espira e você tem que lembrar qual é o polo que cria um campo de entrada. Qual é o polo que cria o campo de entrada? Cauane, o polo de entrada de um campo magnético é o polo sul. Olha a dica que eu vou te dar de novo. Então você escreve, desenha uma letra S no centro da espira. Para saber qual é o sentido da corrente, você coloca setinhas na ponta dessa letra S. Aí você está observando que, se isso fosse um relógio, estaria girando no ponteiro no sentido horário. Tá bom? Perfeito, jovens. Então não esqueça. Não esqueça. Campo de saída na espira produz uma corrente no sentido anti-horário. Campo de entrada na espira produz uma corrente no sentido horário. Beleza? Jovens, vou te dar um minutinho nessa tela e a gente volta já, tá bom? Um minutinho.
Certo, jovens? Então a gente vai agora para a próxima situação. Olha só. Agora nós temos aproximação e afastamento do Polo Sul. Então, vamos aqui para a situação 3 e situação 4. Agora a gente já está mais caliçado, né? A gente já sabe que o campo ele vai se opor à movimentação de quem, jovens? Do ímã. Se, olha só, o ímã está se afastando, se aproximando, com o Polo Sul, o que vai acontecer? Olha só. O Polo Sul, ele é um polo que produz um campo de entrada. Então, o campo magnético gerado pelo ímã, ele vai entrar nesse ímã, porque Polo Sul é um polo que produz campo de entrada. Se, durante a aproximação, eu tenho que criar um campo magnético na espira no sentido oposto, então o campo magnético criado na espira tem que ser para a direita. Beleza? O campo do ímã é para a esquerda, o campo da espira para a direita. E aí, professor, o que eu faço agora? Vai estudar o sentido da corrente elétrica induzida. Regrinha da mão direita. Bora lá. Se o campo magnético está orientado para a direita, é porque ele está entrando na espira. Se ele está entrando na espira, você faz do mesmo jeito que fez aqui. Campo magnético de entrada na espira produz uma corrente no sentido anti-horário. Beleza? Professor, faz de novo aquele desenhozinho da espira que o senhor fez agora há pouco pra gente. Bora lá. Espira. E aí, professor, como é que eu sei se é norte ou se é sul? Eu vou identificar o campo magnético na espira. Esse campo, ele é de entrada ou é um campo de saída? É um campo de entrada. Toda vez que o campo for de entrada, eu gero um polo sul. Polo sul, eu vou conseguir observar colocando setinhas na ponta da letra S, que eu tenho uma corrente realmente no sentido horário. Né? Sentido horário. Professor, ficou igual ao caso 2, né? Ficou. O caso 3 é igual ao caso 2. Porque nos dois casos, você tem campo magnético de entrada na espira. Perfeito? Galerinha, e olha só, e no caso 4, o que vai acontecer? No caso 4, o campo magnético continua sendo de entrada no ímã. Continua sendo de entrada no ímã. Qual é o porém agora, professor? É que quando eu estou afastando o ímã, que é o que está acontecendo aqui, o ímã está afastando, eu vou criar um campo magnético no mesmo sentido do campo do ímã. Aproximação, campo magnético é no sentido oposto. Afastamento, campo magnético é no mesmo sentido.
Então, o campo magnético criado pela espira tem que ser no mesmo sentido do criado pelo ímã. Beleza? Jovens, usando a regrinha da mão direita, eu vou observar agora que a corrente elétrica ela vai se movimentar no sentido anti-horário. Vocês também já estão caliçados já com regrinha da mão direita, né? O professor faz a dica lá do desenho. Gostei foi da dica do desenho. Você faz a espira aqui, imagina que ela está de frente para você. E você vai observar que a face que está de frente com você representa um campo de saída. Se o campo for de saída, eu produzo polo norte. Toda vez o campo de saída produz um polo de face norte. Polo norte, você coloca as setinhas na ponta e aí você verifica que a corrente ela tem que se mover no sentido dessas setinhas, no sentido anti-horário. Beleza? Jovens, é assim que a gente vai trabalhar aqui. É só analisando isso. Só analisando dessa forma, tá? Depois eu vou dar também uma outra dica. Eu vou colocar aqui um resuminho top para vocês já já. Beleza? Vou te dar mais 2 minutinhos nessa tela e a gente volta já. 2 minutos. Vamos lá. E olha só. Trouxe aí os casos unidos. Trouxe com a regrinha da formação do Polo Norte, trouxe a regrinha da formação do Polo Sul e os casos de aproximação e também afastamento. Tá bom? Então, olha só. Primeiro caso, a aproximação do Polo Norte no ímã. A aproximação do Polo Norte do ímã. Toda vez que for aproximação, não esqueça. Quando aproximar, eu tenho campo magnético externo, que é o BE,
no sentido oposto ao campo magnético interno BI. Tá bom? Não esqueça desse detalhe. E aí, nós observamos que eu crio na espira um campo no sentido contrário ao campo do ímã, e esse campo será um campo de saída da espira. Como é um campo de saída, eu vou produzir na espira um polo norte. E aí, a corrente elétrica, ela se move no sentido anti-horário, tá? Agora, quando eu tenho afastamento do polo norte do ímã. Quando é afastamento, jovens, eu vou criar, olha só, um campo magnético no mesmo sentido. Campo magnético externo está no mesmo sentido do campo magnético interno da espira. Então, BE, que é o campo magnético criado pelo ímã, ele estará no mesmo sentido do campo magnético criado na espira. Nesse caso, jovens, o que eu vou observar? Nesse caso, eu vou observar que o campo ele é também de saída. Porque, veja só, se o campo BE é um campo de afastamento, e eu tenho o afastamento desse polo norte, lá na espira eu também tenho um campo de afastamento. Então eu vou criar o quê? Também um polo norte na espira. Se eu crio um polo norte na espira, o que acontece? Eu vou, professor, criar um sentido anti-horário. Tá? Beleza? Jovens, olha o que eu vou criar agora. Tenho agora os dois outros casos, olha só. Afastamento do Polo Sul. Se eu for gerar um afastamento do Polo Sul, olha só. Afastou o Polo Sul, você olha para a situação 4. Afastou o Polo Sul, eu olho para a situação 4. Na situação 4, eu crio um campo no mesmo sentido, já que é um afastamento, e a minha corrente ela se move no sentido oposto ao sentido horário, né? Se move no sentido anti-horário. Dicasinha da face. Crie uma face norte, não é isso? Já que o campo é de saída da espira. Se o campo for de saída da espira, então a polaridade que eu crio nessa face é norte. Se a face é norte, coloca as setinhas na ponta do N e aí você vê que o sentido é mesmo anti-horário. Tá bom? Então você vai observar todos esses casos aqui, da forma como a gente representou aqui na imagem, tá? E aí a gente vai observar todos esses casos agora nas questões. Beleza? Todos esses casos a gente trabalhou aqui, ó, na situação 3, na situação 4, na situação 1, na situação 2. A gente trabalhou com esses 4 casos tranquilamente, tá? Então, em resumo, se a gente, olha só, aproximar ou afastar a espira, o movimento sempre será freado. Qual é o movimento de freio produzido na aproximação? É criar um polo oposto.
esse movimento de freio durante a aproximação, de criar um polo oposto, você vai observar que eu vou reduzir a velocidade entre espira e o nosso ímã. Na aproximação, que eu criei um polo oposto, eu gero esse freio. Mas no afastamento, que eu crio o mesmo polo, eu também produzo esse freio. Tá bom? Beleza? Então, sempre ou no afastamento ou na aproximação da espira ou do ímã, eu sempre vou produzir um polo. Olha só, na aproximação, eu sempre vou produzir um polo igual e no afastamento eu produzo um polo oposto. Que é para quê, professor? Durante a aproximação, polo igual, repele. Então vai haver um freio. Durante o afastamento, polo diferente, vão ter que se atrair para frear esse afastamento. Tá? Então, todas as situações, seja de aproximação ou de afastamento, eu sempre vou criar possibilidades para quê? Para que seja freada a ação do campo magnético na espira gerado pelo ímã. Então, não quero, durante a aproximação, olha só, durante a aproximação, eu não quero que haja atração. Porque se houver atração, olha só, se houver atração, o ímã vai passar por dentro da espira. Eu não quero isso. Então, durante a aproximação, eu acabo repelindo eles dois. Olha só. Aproximou a espira, tem o norte aqui no ímã, cria o norte aqui na espira. Então, essa aproximação ela será freada porque eu criei polos iguais. Então, eles vão acabar se repelindo. O afastamento. Bora lá. Eu tenho polo norte aqui. Acabo criando um polo sul na espira para frear esse afastamento. Beleza? Então, seja na aproximação, seja no afastamento, eu produzo sempre um movimento de freio pela ação da corrente elétrica. Beleza? Jovens, galerinha de Curral Novo, depois eu vou voltar com esse material para vocês, tá? Mas a nossa aula agora está finalizando, tá bom? Aí eu quero que a gente finalize a aula agora nesse ponto, mas depois a gente retorna a falar bem rápido da teoria, com aquele resuminho que é do slide anterior que eu falei, e aí a gente vai fazer questões no segundo horário, tá bom? Então a gente vai finalizar agora, voltamos já já, só 2 minutinhos a gente está de volta, tá bom? Até já já, jovens!